Terceira revelação. Filosofia. Ciência. Religião. Bom dia, querido telespectador, para você também, que é nosso telespectador novo aí do YouTube, e a gente está muito feliz, a gente está há 5 semanas com exibições no YouTube, e nós já temos mais de 3.000 acessos, então a gente vê realmente, como eu já disse no programa passado, muito feliz com o resultado, com o retorno. Nós temos aqui e-mails que a gente recebe e a gente fica muito feliz, e é a doutrina espírita que encanta, que é, como eu digo aqui, vou falar sempre, que é uma maravilha, que é esplêndida, realmente maravilhosa, porque traz os esclarecimentos que nós já temos a capacidade de compreender. Vem falar de um Deus infinitamente bom, infinitamente justo, que cria tudo, que criou a reencarnação, que é um processo pelo qual todos nós vamos passar com o objetivo de atingir a perfeição. Ontem, a gente estava vindo para o programa hoje, eu estava comentando aqui com o Guto, com o José Manuel, com o Raul, que quem viu ontem, o Globo Repórter, mostrando a interação do ser humano com os animais com o seu instinto, muitas vezes dando lições de vida. Espécies diferentes cuidando das outras, aquela galinha que colocou os cachorrinhos debaixo da asa, coisa mais linda. Então a gente vê ali a interação, e a doutrina espírita tem a falar sobre isso, quando fala dos animais, que em planetas superiores os animais têm outra função de auxiliar mais diretamente o ser humano. Então tudo, estamos encadeados, estamos aí na lei da evolução, que visa o progresso. Então temos aí do átomo ao arcanjo, na questão A540, tudo encadeado, tudo harmonioso, do micro ao macro, tudo encadeado, e é claro, só poderia ter sido criado por Deus, que, como nos ensina a doutrina espírita, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E é importante, a gente sempre fala aqui disso no programa, entender esse Deus que nos proporciona todas essas oportunidades de sermos melhores, de evoluirmos. Então a gente está aqui mais essa manhã, hoje, dia 15 de maio, às vésperas aí da nossa querida Nova Friburgo completar aí 192 anos. Então a gente já parabeniza aqui a nossa querida cidade que nos abriga. Tivemos aí no dia 13, que foi 13 de maio, dia daí da abolição da escravatura, tivemos também o nosso querido Centro Espírita Friburguense, do qual eu e José Manuel fazemos parte, completando 91 anos de um trabalho maravilhoso em prol da doutrina espírita. Então a gente tem aí muitas homenagens, a gente dedica esse programa de hoje à nossa querida Nova Friburgo, ao querido Centro Espírita Friburguense, que está aí esse tempo todo fazendo esse trabalho pela doutrina espírita e contando com a sua participação. Estamos aqui hoje ao vivo aí com os telefones, aguardando o seu telefonema através do 25239705, e temos também o nosso e-mail ternatv@oi.com.br, e você também no YouTube, é só entrar lá no YouTube e colocar a Terceira Revelação na TV, que os programas vão estar lá, e a gente fica muito feliz, Zé Manuel, começar mais uma semana, mais um programa nessa manhã, falando dessa maravilha, que é a doutrina espírita, Com certeza. Como diz a Valéria, essa maravilha de doutrina espírita é que constitui o objetivo de nós virmos aqui passar para vocês a informação. Vocês não vão ser espíritas seguindo o nosso programa. Nós queremos que vocês se entusiasmem com as informações, com as reflexões que nós apresentamos aqui, mas que depois vocês partam para o Livro dos Espíritos. O Espiritismo está aqui e não neste programa, porque o desenvolvimento do conhecimento espírita, para ele ser fiel, como a Valéria falou do Centro Espírita Friburguense,
ele tem que ser através de Allan Kardec somente. O resto já está virando seita. Existem seitas e mais seitas que são heresias contra a doutrina mãe, ou seja, porque eles partem daqui e começam a distorcer com fundamentação em espíritos farsantes, pseudo-sábios, zombeteiros, charlatãs, que envolvendo os médiuns, que também se iludem e acham que são missionários da luz, vão transmitir uma nova verdade para a humanidade, acabam começando a publicar livros e mais livros. Então a gente chama atenção. É preferível, como ensina o Espiritismo, que se rejeite 10 verdades para não se aceitar uma única mentira. Então estejam sempre alertas em relação a isso. O Centro Espírita Friburguense, com 91 anos, como disse a Valéria, de onde nós somos diretores, aqui na Avenida Conte Bittencourt, ele tem 91 anos, mas isso não significa que ele seja melhor que os outros, porque um centro com 91 anos pode ser muito mais pernicioso ao espiritismo do que um centro de 9 anos. E os dois podem ser muito mais perniciosos do que um de 9 meses, desde que em ambas as hipóteses não esteja sendo estudado o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e o Inferno e a Gênesis. Essas são as 5 obras sem as quais ninguém conhece Espiritismo com segurança. As pessoas podem ter informações de comunicação de espíritos, fantasias, porque as pessoas, nós todos temos uma vocação de fascínio, de coisas sobrenaturais. Isso nos toca muito, o superpoder, isso toca muito o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso orgulho. Então há uma vocação de se procurar, como eu tenho dito aqui, criei o termo, religião Harry Potter, religião mandrake, religião fantasia. Então, se não tem uma fantasiazinha, se não tem um milagrezinho, as pessoas ficam procurando. E os médiuns que surgem em toda a parte do mundo e que, como disse bem um telespectador aí, que a Valéria vai ler depois, ele passou a fazer a diferença entre médium e espírita através deste programa. Os médiuns que proliferam no mundo inteiro, numa grande maioria absolutamente sem conhecer o espiritismo, eles recebem informações e hoje, com a facilidade da informática e de tudo mais, isso se espalha pelo mundo, isso se transforma facilmente em livros e mais livros. Então, essa missão nossa aqui é de levá-los a conhecer o Espiritismo, não por este programa, que não dá tempo aqui de nós fazermos essas abordagens todas. Aqui, muitas vezes, alguns telespectadores até podem achar que nós estamos sendo repetitivos, mas esse programa tem também um objetivo importante e principal de captar as pessoas que estão assistindo pelas primeiras vezes, em que pese nós reprisarmos sempre determinadas teses, determinadas reflexões, nós reprisamos para aqueles que estão assistindo pela primeira vez ou que estão iniciando nesse contato aqui com este programa. Mas depois disso, o estudo é pelo Livro dos Espíritos. Os detalhes, a profundidade do conhecimento vai ser principalmente pelo Livro dos Espíritos e pelo Livro dos Médiuns. Esses dois são chave para o entendimento da revelação através dos Espíritos, que constitui a terceira para a humanidade, que é o Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, que foi todo ele ditado por Espíritos Santos. Como esperam nossos irmãos, as mensagens dos Espíritos Santos estão aqui, são espíritos puros, espíritos que já atingiram a perfeição ou estão em alto nível de evolução e que nos transmitiram estas maravilhas aqui. O restante que vem é altamente perigoso. Então, voltando ao Centro Espírita Friburguense, tem lá na sua placa de anúncio dos horários e etc., não está nem escrito que tem 91 anos, porque isso não tem a menor importância, como eu disse. Agora, tem lá uma frasezinha escrita embaixo que tem muita importância. Fidelidade às obras da codificação. Isso é muito importante. Esse é um compromisso que nós assumimos no Centro Espírita Friburguense nos últimos 15 anos, pelo menos.